Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. De 2025, com o tema As Grandes Doutrinas Bíblicas. Lembrando que estamos na lição de número 11, lição número 11, com o título As Últimas Coisas, ou Os Últimos Acontecimentos, por muitos também chamado de os pontos escatológicos. Muito bem, mas estamos como que dentro do tempo que vivemos agora, querendo considerar o passado e o presente no Evangelho de Cristo Jesus, com grandes mistérios já revelados e com a promessa da vida eterna. Isto posto, lembramos que estamos com a nossa leitura bíblica em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 19 a 26, texto esse que estaremos fazendo uso durante o desenvolvimento da nossa lição. Já o texto áureo, nós tomamos como capítulo 9 do livro de Hebreus, os versos 27 e 28. Texto que diz: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, para os que o esperam para a salvação, ou aos que o esperam para a salvação. O nosso esboço dessa lição número 11, com o título que temos colocado em tela, tem os subtítulos que são justamente a vinda de Cristo, depois o segundo subtítulo, a vitória de Cristo sobre a morte, e o terceiro, o fim do mundo e a glória eterna. Isto posto, lembramos que temos já colocado algumas palavras. Vamos estar vendo as promessas da vinda de Jesus, com destaque do que foi falado no passado e do que aguardamos agora para a frente, que se resume, ou pelo menos tem como ponto máximo, o arrebatamento da igreja e depois o viver na glória celestial. O nosso texto em tela, como introdução, nos diz: juntamente com a fé e o amor, a esperança é uma das grandes virtudes cristãs e, como tal, está no cerne da revelação bíblica. Sem ela, nosso futuro seria uma incógnita e o nosso presente miserável. Mas ao nos revelar o seu grandioso propósito de salvação, Deus deseja que creiamos e vivamos piamente, não apenas em função desta breve existência terrena, mas na certeza de uma vida futura, eterna e gloriosa,
para a qual Ele está nos preparando e da qual a morte não pode nos privar e que se manifestará no fim do mundo. Então, essa é a realidade que nós estamos vivendo, procurando uma vida de paz com todos. E santificação, não por causa só deste cenário que vivemos, para o qual também, apesar de tantas lutas, Paulo já dizia, regozijai-vos, outra vez regozijai-vos. Muitos não conseguem chegar a esse nível de Paulo, mas, entretanto, não é só isso o Evangelho. Temos também essas grandes promessas, as últimas coisas que serão quando nós estivermos morando junto com Deus nos lugares da sua habitação. Indo em frente, no nosso assunto, a vinda de Cristo, que é o primeiro subtítulo, passamos a um primeiro parágrafo para considerar esta vinda de Cristo. Só que nesse primeiro parágrafo, dentro do título próprio deste parágrafo, a esperança messiânica dos pais. Aqui no nosso texto escrito, queremos lembrar que sobre a vinda de Cristo Jesus, isso foi anunciado desde Gênesis e por todos os profetas do passado, e podemos dizer que até mesmo na própria lei. E o texto nos diz assim nesse primeiro parágrafo: já desde o seu primeiro anúncio no Éden, a salvação havia sido revelada por Deus aos patriarcas como uma redenção ou livramento dos males consequentes do pecado e a destruição daqueles que, identificando-se com as obras do diabo, fizeram-se inimigos de Deus. Esta salvação seria operada por um descendente da mulher, semente da mulher, mais tarde identificado como Messias. E embora muitos patriarcas tenham vislumbrado essa salvação de forma figurada nas visitações de Deus sobre os ímpios e no seu socorro aos fiéis, ou ainda sendo informados mediante a palavra profética, o fato é que todos eles viveram e morreram na esperança de um último dia em que o Senhor viria para tratar com todos. Em outras palavras, eles ansiavam pela manifestação do reino de Deus, o reino do Messias, que aniquilaria todos os inimigos do povo de Deus e traria aos eleitos, aos fiéis, glória e paz eternas. Então, observemos que temos vários textos bíblicos de argumentação dessa esperança messiânica dos pais. Sim, as palavras de Gênesis capítulo 3, verso 15, da descendência da mulher virá o homem que pisará a cabeça da serpente. Pronto. Mais à frente, encontramos em Gênesis 49, no verso 10, quando Jacó, abençoando os seus filhos, com Judá, tem uma palavra toda especial. O cetro ou reinado não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Temos também a palavra de Isaías 49, se Jacó falou do seu filho no governo, e desse governo Judá seria o responsável, mas até que chegasse aquele a quem os povos, sim, se ajuntarão, e aí está o Messias e Cristo Jesus. Mas também Isaías 49,
Verso 5 diz: e agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó. E indo ao verso 6, e disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Num tempo que o israelita se gloriava de que era povo de Deus, Deus está falando de uma mesma salvação a eles destinada, também destinada aos gentios, aos outros povos. E detalhe que a palavra também diz que primeiro seriam os egípcios, em segundo lugar os assírios, em terceiro lugar Israel. Então, se pensavam que estavam com a glória toda, não estavam. Israel seria salvo, mas um povo entre todos os povos chamados. E depois veremos que vai estar participando dessa salvação gente de todas as nações, tribos, línguas e povos. Passando a Malaquias, sim, no capítulo 4, verso 1, lembrando que Malaquias, no capítulo 3, fala da vinda do Messias e que operaria a purificação do povo de Israel e ao congregar dos povos para a salvação. Já o capítulo 4, no verso 1 diz: eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo de suas asas. Então, os pais tinham todas essas palavras de Gênesis a Malaquias, falando da grandiosidade do que estava a vir e que atingiria não só Israel, mas todos os povos. E lembre-se do anunciado, sim, temos Enoque na sua profecia: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos para trazer juízo sobre a terra. Ou seja, os antigos, desde Enoque, vamos dizer, nesse caso, já sabiam que Deus viria trazer juízo e recompensa para cada um segundo as suas obras. Aos maus a condenação e aos fiéis uma vida diferente, gloriosa, cujos detalhes talvez não entendesse bem naquela época. Mas passando para outra tela, outro texto bíblico, nós temos 2 Pedro, no capítulo 2, o verso 4, quando Pedro também diz: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida, dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Então, se teve profecia de Enoque, teve o dilúvio, mostrando que Deus
sim, premia e castiga a cada um conforme as suas obras, para que os que querem o bem, ou os que se esforçam nesse sentido, tenham esperança de que no final, sim, Deus operará grandiosamente em favor deles, dos fiéis, dos que continuamente têm zelo por alguma vida justa para ter a recompensa final. Já Judas, sim, o apóstolo, uma das últimas cartas que temos das Sagradas Escrituras, logo antes de Apocalipse, se nos diz: e destes profetizou Enoque, agora a citação de Judas, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para trazer justiça contra todos e condenar, trazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Aí está essa situação colocada por Judas. Que diríamos então, quando depois vem Lucas capítulo 1, verso 67, em diante até o verso 75, quando Zacarias, pai de João Batista, não estou lendo o texto, diz para nós a esse respeito, de que vindo o Messias, e ele estava ciente que estava chegando o Messias, e que seu filho João estaria anunciando a sua chegada, esse mesmo Zacarias anuncia agora que, por fim, Deus visitou o seu povo e trouxe uma poderosa salvação e a liberdade de servi-lo com justiça. Já Daniel, no capítulo 7, verso 13, aí leio o texto, quando diz, verso 13, Daniel 7, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. Daniel capítulo 7, verso 13, está semelhante à expressão de Apocalipse, quando fizeram chegar Jesus a Deus, o Pai, e o Pai disse para ele: assenta-te à minha direita, até que ponha todos os inimigos por escabelo de teus pés. Assim, o que Apocalipse fala, Daniel viu numa visão do capítulo 7, o reino de Deus instituído aqui, para o qual os homens são convidados a serem participantes pela fé em Cristo Jesus. Mas, por fim, passemos, ainda nesse primeiro subtítulo, a vinda de Cristo, a um segundo parágrafo com seu título, a plenitude dos tempos. Tudo que foi anunciado antes veio a acontecer num tempo chamado de plenitude, o que corresponde também a Apocalipse, quando lá na revelação de Apocalipse, o anjo poderoso que se manifesta no capítulo 10 e traz palavras como também do capítulo 11, anuncia que quando tocasse a sétima trombeta, todo o mistério de Deus seria revelado. E toca-se a trombeta, a sétima, e o capítulo 12 apresenta Jesus vindo a este mundo para consumar, sim, a nossa redenção, para se dar em preço de resgate da nossa alma. Mas lendo o segundo parágrafo, que está em tela, com a vinda do Filho de Deus a este mundo,
Chega então o tempo de se cumprir tudo o que os profetas haviam anunciado quanto à manifestação do reino dos céus. E assim os dias em que Cristo viveu segundo a carne assinalam esse tempo do fim tão aguardado pelos pais, que por isso é chamado de plenitude dos tempos ou últimos dias. De fato, ao consumar a sua obra na cruz e ressuscitar dentre os mortos, o Senhor Jesus estabeleceu o fundamento inabalável e suficiente para assegurar uma salvação eterna e gloriosa para o seu povo. Como já vimos em lições anteriores, o que resta agora é que os filhos de Deus, aqueles por quem Cristo morreu, sejam reunidos, não só entre os judeus, mas também dentre os gentios, completando-se então o grande número dos salvos. O Senhor Jesus esmagará toda a oposição e o último inimigo que resta é a morte. A morte também será vencida. Lembremos que Jesus já venceu o diabo. Muitas vezes, em particular na tentação, quando na ocasião do deserto, após aquele jejum de 40 dias, e venceu todo o tempo da sua vida e até mesmo na morte, não renunciando, dar a sua vida para resgate do ser humano que Deus queria salvar do seu pecado e da consequência do seu pecado, a morte, a condenação eterna. Jesus pagou por tudo isso. Mas, falando da plenitude dos tempos, aí vamos para textos bíblicos, como Gálatas capítulo 4, verso 4. Paulo diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Palavra de Paulo, no tempo de Paulo, 2000 anos atrás, já era o tempo da plenitude, o fim dos tempos. Mas tem 2000 anos, 2000 anos. Mas Paulo diz, no tempo que se chama hoje, o tempo que alguns chamam de dispensação da graça, Deus continua com o mesmo evangelho, salvando gente de todas as gerações, no propósito, no intuito, que é completar o número dos salvos. 2000 anos, ainda não se completou o número dos salvos. Porque também, está escrito em Apocalipse, capítulo 7, que o número dos salvos é uma multidão tão grande que não se pode contar. Então, humanamente, a gente não tem acesso a esse número e Deus continua trabalhando, fazendo vir uma geração. O evangelho é pregado, essa geração vai embora, quem aceitou está guardado no livro da vida, e quem não aceitou está perdido. Vem outra geração e assim sucessivamente. Deus está salvando pessoas em todas as gerações. O evangelho nunca vai deixar de ser anunciado até o último que vai completar, digamos assim, o número dos salvos, a lotação dos lugares celestiais. E Hebreus capítulo 1, verso 1, também já estava anunciado e dito agora no tempo presente dessa plenitude do Evangelho, que havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. E continua falando, porque ele diz que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Continuando, nós temos em Atos capítulo 15, verso 13 a 18, um momento especial, sim, de debates entre os apóstolos e outros mais a respeito dos gentios. Porque os gentios, em grande número,
e depois por todo mundo. Naquela geração dos apóstolos já estavam vindo ao Evangelho. Que faremos? E a palavra aqui de Atos capítulo 15, verso 13, creio ser do conhecimento de todos, não estou lendo, mas fala que sim, estava previsto que Deus levantaria o tabernáculo de Davi, ou seja, o templo de Davi, ele não Davi, mas sim o próprio Deus, Cristo Jesus, o rei da descendência de Davi, estaria trazendo salvação também a todos os gentios. E coisas essas anunciadas, diz o último verso, que são conhecidas desde toda a eternidade. Muito bem, continua ainda falando dessas coisas, desse tempo de plenitude, quando em Hebreus capítulo 10, verso 12, se diz: mas este Jesus está sentado para sempre à destra de Deus. Verso 13, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação ou oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Jesus já veio, e o processo dele, daqueles que de cada geração vêm a ele, ele está no processo de aperfeiçoamento, porque afinal ele nos adquiriu para ele, para sermos irrepreensíveis, para morar nos lugares celestiais. Agora, se formos para 1 Coríntios, no capítulo 15, o verso 22, é que temos, na plenitude do tempo, outra vez essa situação da vinda de Jesus. Quando, verso 22, começo a ler, 1 Coríntios capítulo 15, e que está em tela, que diz: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte nele, em Jesus, ele já venceu ao terceiro dia, vindo a ressurreição. Mas a morte, sim, em nós, seres humanos, criados do pó, e debaixo da sentença, tu és pó e ao pó has de tornar, isso vai se cumprir no chamado último dia, na voz do arcanjo, no toque da trombeta de Deus e na vinda de Jesus nas nuvens do céu. Portanto, nosso assunto, que é a vinda de Cristo, aí está falado, nessa oportunidade desse tempo da dispensação da graça. 2000 anos, mas Paulo fala neste dia, o hoje espiritual, que para Deus é hoje o dia da salvação. E indo em frente, ainda no primeiro subtítulo, a vinda de Cristo, num terceiro parágrafo, com seu título, a esperança cristã. Isso, Jesus vindo e voltando a falar da sua vinda, nós temos essa grande esperança. Não trabalhamos para uma vida nesta terra, nesse planeta, não, mas para um lugar excelente, não físico, espiritual, mais nobre, muito mais excelente do que o universo criado, do dizer de Deus, haja, e houve tudo isso. Mas agora tudo isso que ele disse, haja, será tirado e viveremos nos lugares celestiais. Essa é a nossa esperança cristã. E o texto do terceiro parágrafo diz: embora fosse necessário que voltasse para o Pai, sem que os seus pudessem acompanhá-lo de imediato,
O Senhor Jesus prometeu que voltaria para nos levar até o lugar que prepararia para nós na casa do Pai, isto é, na eternidade com Deus. Assim vivemos a vida que nos resta neste mundo, na expectativa desse dia, quando o Senhor se manifestará novamente aos olhos de todas as nações para reunir os seus eleitos a si e recompensá-los segundo as suas obras e, ao mesmo tempo, exercer a sua ira contra aqueles que, desprezando a longanimidade de Deus, fizeram rejeição à sua graça. Aí está a grande esperança cristã e que Jesus, em poucas palavras, disse e que nós aguardamos ansiosamente. Aí vem o texto bíblico, João, capítulo 14, primeiros versos, quando o primeiro diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Uma forma de dizer simples a homens que ainda não estavam entendendo tudo, os impactos dos acontecimentos daqueles dias com Jesus ainda com eles. Jesus fala de moradas na casa do Pai, que já estão lá, mas se alguém tem dúvida, ele vai preparar lugar. Mas na verdade, Mateus capítulo 25, Jesus já disse para eles sobre essa esperança gloriosa, que no último dia o que vai ser dito é isso: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado e já pronto desde a fundação do mundo. Então os lugares celestiais onde vamos habitar, os que creem em Cristo Jesus, já está tudo pronto. E foi um modelo aquela caminhada no deserto, 40 anos, para chegarem à terra de Canaã, onde já estava tudo pronto. Lavouras plantadas, e também casas construídas. Ou seja, eles foram e tomaram posse dos lugares que ali já estavam prontos, quando os seus moradores estavam sendo, sim, ali por Deus, sendo castigados num juízo de expulsão daquela terra. Mas continuando sobre essa grande esperança, nós temos Tessalonicenses, a segunda carta, no capítulo 1, verso 3, que o apóstolo Paulo diz: quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu. Deixe-me ler outra vez esse verso 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. E a vós que sois atribulados, haverá descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. E quantos textos observa o professor, nesse caso,
precisa ter cuidado ao usar o nosso material, porque temos uma fartura de textos bíblicos. E não estou lendo todos, tem vários. E, naturalmente, cada professor pode ter outros textos também que poderiam ser acrescentados. Fica na sua escolha os textos que vai usar, com cuidado de nós ficarmos com tantas referências bíblicas que o conteúdo não é alcançado de ser desenvolvido ou ministrado no período de tempo que temos. Mas em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, Pedro alerta: o Senhor, Deus, não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, e é grande a nossa esperança, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Novos céus, nova terra, é aqui melhorado, remendado? Não. Está bem claro que a terra que agora existe, com grande estrondo, se desfará, e os elementos ardendo se queimarão. Vamos acordar, nós vamos ter um corpo celestial, e não um corpo físico, carnal, para viver nesta terra. O Senhor vem nos buscar para morarmos nos lugares celestiais. E assim, vamos dar continuidade entrando no nosso segundo subtítulo, que é a vitória de Cristo sobre a morte. A vitória de Cristo sobre a morte. Já temos falado e lido aqui, nesse mesmo momento, Jesus já venceu a morte. Olha a ressurreição de quantos ele ressuscitou. O filho da viúva de Naim, por exemplo, e depois Lázaro, que já estava em processo de corrupção na sepultura. 4 dias depois, Jesus dá ordem e a podridão vai-se embora e vem Lázaro para fora com total saúde, depois daquele processo todo de degeneração. Esse é o poder dele para vencer a morte. E o primeiro parágrafo fala isso: a morte e o estado dos mortos. Lendo o texto nosso, o escrito da nossa lição, podemos dizer, como consequência do pecado do primeiro homem, Adão, a morte passou a todos os homens, assinalando desde a queda o fim inevitável de cada indivíduo, de cada geração dos filhos dos homens. Não há um homem que não vá morrer dentro do processo natural previsto na natureza. Vai ser a exceção daqueles que estiverem vivos na vinda de Jesus, o que falaremos daqui a pouco, naturalmente. Mas continuando a ler, a morte é o oposto da vida e um inimigo aos olhos de Deus, pois o homem foi criado para viver e buscar ao Senhor Deus, ao passo que na sepultura, para onde os mortos vão, não há consciência de Deus, nem distinção entre o justo e o ímpio, nem recompensas ou castigos. A salvação implica, portanto, em livramento da própria morte, do que os antigos tiveram suficiente testemunho e esperança em Deus. Assim, vamos considerar Jó, que naquele estado lamentável e crendo que logo estaria morrendo, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra.
E depois de consumida a minha carne, diz Jó, depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei Deus. Então, de fato, nós temos a promessa desde Jó, que dizem estudiosos, mais antigo do que Abraão, Isaac e Jacó. Sim, já se tinha conhecimento de que o homem teria uma ressurreição, voltaria à vida depois do processo da morte. É a vitória de Cristo sobre a morte. Mas continuemos que já em Eclesiastes capítulo 9, texto nessa mesma tela, Eclesiastes 9, o verso 6, Salomão, o sábio, diz que quanto aos que vão à morte, até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Portanto, é uma incorreção para muitos que ficam clamando aos que já morreram, sendo que Salomão, na sabedoria que Deus lhe deu, diz que os mortos não voltam. E temos a parábola também, de Lucas 16, que Jesus fala bem claro que os mortos não voltam por motivo nenhum, nem para pregar o Evangelho aos seus amigos, queridos, etc. Os mortos não vão voltar. Mas diz Deus, quanto ao aprendizado do que é certo e errado e como servir a Deus e ser, então, participante dessa grande esperança, temos aqui, Jesus diz naquele tempo, tem Moisés que, com seu escrito, tem os profetas que estão ensinando o povo, escribas e fariseus, que os ouçam. Agora, no tempo presente, temos as Sagradas Escrituras e temos, principalmente, Jesus que disse, repetimos esse assunto, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E, em Eclesiastes 9, verso 10, tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. São os ditos que temos em Eclesiastes. Se formos para Isaías, 2.600 anos atrás, no capítulo 26, verso 19, sim, Isaías já dizia, os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão, despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho, o teu orvalho será como os das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Depois, Daniel capítulo 12, o verso 2, e muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Continuando nesse segundo subtítulo, a vitória de Cristo sobre a morte, num segundo parágrafo, com seu subtítulo ainda, a vida eterna e ressurreição dos mortos, ou seja, a vitória de Cristo sobre a morte e a vida eterna. E a ressurreição dos mortos, o nosso escrito na nossa lição diz, e lei é através do Evangelho que é a esperança do povo de Deus acerca da ressurreição dos mortos é confirmada. Primeiro, porque aqueles que creem em Cristo Jesus tornam-se participantes da vida eterna, ou seja, já ressuscitaram da morte no pecado e agora vivem eternamente para Deus. A morte, vinda por causa do pecado, já foi vencida.
E segundo, porque a ressurreição do próprio Salvador, a própria ressurreição de Jesus, é o fundamento e a garantia que serão ressuscitados do pó da terra todos aqueles que, crendo em Cristo, vierem a morrer antes da sua vinda. Nem todos os fiéis morrerão, segundo a carne, mas mesmo os que morrerem nesse sentido, para Deus ainda vivem, pois mediante a ressurreição receberão um novo corpo incorruptível e imortal, assim como os vivos na vinda de Jesus. Aí está a vida eterna e a ressurreição dos mortos, a vitória de Cristo sobre a morte. E é o que está escrito em Efésios, capítulo 2, verso 1. E versos seguintes, que não é a ressurreição daquele grande dia, o último dia. Já existe em nós uma ressurreição operada pela sentença de condenação retirada. O salário do pecado é a morte. Veio Jesus e acabou com o pecado e morreu em nosso lugar. E para nós já não existe essa situação que se fala de morte, mas sim temos a passagem no tempo atual de um processo que leva à morte para um processo de aperfeiçoamento que leva à vida eterna. Precisamos entender isso para que a Escritura tenha mais, vamos dizer assim, entendimento e em nós mais alegria, por entendermos perfeitamente a grandiosidade do processo de Deus, como Paulo diz, que aquilo que não veio na mente do homem e olho nenhum viu, é o que Deus está preparando para nós. Mas às vezes ficamos na nossa fragilidade. Mas Efésios capítulo 2, verso 1. E vos vivificou, ou seja, vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes, o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou, nos deu vida, estando nós antes mortos, juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, na verdade, estamos vivos, permaneceremos vivos, eternamente vivos, porque os que estão em Cristo Jesus, para Deus, não estão mortos. Pode ser que o corpo faleça, que essa estrutura física vá para a sepultura e vire pó, mas para Deus não estamos mortos. Estamos guardados em vida nele. E essa vida para se manifestar naquele grandioso dia. Passando a João capítulo 11, verso 24, Jesus vindo para ressuscitar Lázaro, Marta encontra com ele. E diz-lhe Marta, quando Jesus fala que o irmão dele, o irmão dela, vai ressuscitar. Ela diz, eu sei que há de ressuscitar, da ressurreição do último dia. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Uma palavra natural de se entender. Quem estiver morto vai ser ressuscitado, se morreu na fé em Jesus, como Lázaro, e na ressurreição do último dia. Mas o verso 26 diz, e todo aquele que vive, Marta, Maria, os discípulos de Jesus, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto?
Jesus perguntou para Marta. Ou seja, quem crê em Jesus está vivo, nunca morrerá. Ela, Marta, Maria, os apóstolos, todos mais. E nós hoje, que cremos em Jesus, não ocorrerá aos olhos de Deus uma morte em nós. Mas, na verdade, haverá uma passagem desse corpo físico, corruptível, para, sim, um corpo incorruptível, e nós subindo para os céus a encontrar a Jesus nos ares. Enquanto morremos, e até o tempo em que haverá esta transformação e subida para encontrar Jesus nos ares, é o tempo de Deus, que ele diz um abrir e fechar de olhos, porque tempo algum se conta para nós quando nós estamos na total ausência de manifestação de vida. A nossa vida está guardada em Cristo. E 1 Coríntios capítulo 15, outra vez o verso 20, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo primeiro, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aí está, para nós entendermos estas coisas. E vamos entender, dentro desse processo todo, que fala de ressurreição, a vida eterna, a ressurreição dos mortos, precisamos entender que as coisas se acontecem com Deus só na ordem espiritual. Deus chama o que não existe como se existisse, porque Ele está certo. E para Ele estamos vivos, ainda que para os homens, ou até nós mesmos, a compreensão de que estamos na sepultura, estamos mortos. Morto estará o corpo físico. O nosso ser espiritual está guardado em Deus, isso que precisamos perceber. Continuando, nós temos ainda a palavra de 1 Coríntios capítulo 15, verso 50 em diante, quando Paulo fala de um grande mistério e diz assim: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério, na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aí está a excelência do projeto de Deus, e que vamos logo, logo ver acontecer em nós. Por isso que João, evangelista, escreveu: filhinhos, escrevo-vos para dizer que vocês já têm a vida eterna. Só que ainda não é manifesto isso. Temos que andar nesse processo comum a todos os homens, por desígnio de Deus, e dar tempo aos que ainda hão de crer em Cristo, para que haja uma ressurreição com todos, e juntamente todos subirem aos lugares celestiais. Já em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, um texto bem claro, colocado por Paulo aos Tessalonicenses, dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes ou que desconheçam acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança.
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morrerem vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, quando Jesus vier, sim, juntos subiremos, encontrar nos céus e daí para os lugares celestiais. Não terá uma vida aqui na terra, não. Porque nós não estaremos mais em corpo terrestre, estaremos já em um corpo glorioso e vamos subir para o céu. A terra não nos conterá aqui. Precisamos ter melhor entendimento das Escrituras quanto a esse fato e não ficar achando que essa terra será habitação para Jesus, o Senhor, que agora está na glória do Pai. E nós, não mais vivendo na carne, mas já num corpo celestial, incorruptível e imortal, magníficos em poder. Precisamos entender melhor as Escrituras. Continuando, no subtítulo 3, o fim do mundo e a glória eterna. Aqui, falando do fim do mundo e a glória eterna, temos um primeiro parágrafo que colocamos em tela com seu subtítulo: Sinais do fim dos tempos. Se vai haver um fim do mundo e depois a glória eterna, Jesus já anunciou, sim, sinais acontecerão. E avisou quando essas coisas começarem a acontecer. Sabei que está próximo o tempo. E nós estamos com o tempo bem avançado. Se para outros no passado já eram sinais, para nós os sinais de agora são mais que evidentes de uma proximidade muito mais forte. Estamos muito perto desse fato que é, no abrir e fechar de olhos, mortos ressuscitando, vivos sendo revestidos de um novo corpo celestial e juntamente, é o que está escrito na palavra, subiremos a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com Ele. Mas o texto do primeiro parágrafo, no terceiro subtítulo, o fim do mundo e a glória eterna, versando sobre sinais do fim dos tempos, diz assim, e passo a leitura: cerca de 2000 anos já se passaram desde que a humanidade entrou no período escatológico conhecido como o fim dos tempos. À luz do que já estudamos desde então, pouca coisa resta a se cumprir, e a vinda de Cristo é um acontecimento iminente. Aqueles que não tomarem a demora como prova de perseverança serão enlaçados pelos cuidados dessa vida e apanhados desprevenidos naquele dia. Assim, por vivermos no limiar desse grandioso e esperado evento, é certo que o nosso combate contra as hostes de Satanás deverá ser mais intenso, uma vez que o tempo da sua destruição se aproxima, não podendo exercer seu domínio sobre aqueles que pertencem a Cristo. A antiga serpente tentará frustrar a obra de Deus, incitando o mundo contra os fiéis, seja por meio de perseguição e oposição violenta, seja por meio de engano religioso ou filosófico da falsa ciência, para que outros não creiam no Evangelho. A efeito dessa atuação contrária a Cristo, ou seja, dessa operação do Espírito do Anticristo, afetará grandemente a ordem das igrejas, produzindo dissensões,
heresias, apostasias e multiplicação da iniquidade, até mesmo entre os cristãos. Então, observe que estamos sim no final dos tempos. E um dos sinais é isso, a religiosidade, pouco a pouco, se afastando das Escrituras e tendo as suas próprias doutrinas. Pronto. Aí não conduz mais a Deus. Esse é o grande sinal do fim dos tempos. Por isso que em Apocalipse se fala do profeta falso, o falso profeta, que é colocado como a segunda besta. É simplesmente a religiosidade que se afastou de Deus e fala o que querem, decide o que querem. Tanto que agora existe a conversa e a possibilidade de uma escolha. Eu vou voltar à igreja que lá eu posso fazer isso e aquilo. Aquela outra igreja é mais séria, mais fechada, não quero não. Quero uma igreja mais aberta, mais moderna. Enquanto que Jesus já disse, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de forma nenhuma seremos salvos. Mas falando ainda do fim dos tempos, nesse primeiro parágrafo, nós temos vários textos bíblicos que podemos estar fazendo leitura, e são vários mesmo, professor, pelo que pedimos que tenham atenção e a escolha adequada dos que você melhor vir a julgar e usar diante de uma classe. Mas aqui nossa proposta é 2 Pedro capítulo 3, o verso 3. Quando Pedro diz, sabendo primeiramente isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra de Deus, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, diz Pedro aos cristãos, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aí está uma razão porque Jesus demora a vir. Talvez nem todos de nós cristãos estamos aptos ainda, e Deus está dando mais um tempo, nos exortando, nos trazendo advertência pelos pregadores, faz-nos ler textos que mexem com o nosso íntimo e dá a oportunidade e nos diz, arrependei-vos e convertei-vos a Deus, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério. Muito bem, além desse texto de Pedro, podemos ir para Mateus capítulo 24, o verso 4 até o verso 9, quando Jesus dizia, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão o meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai que não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos-ão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados
de todas as gentes por causa do meu nome. Então observe que Jesus falou tudo isso. Se aqui no Brasil está mais ou menos, entretanto por aí afora os cristãos estão sendo mortos direto e a mídia não mostra, e os governos se calam. Mas nada diferente do que já está previsto. E bem-aventurados são eles, por morrerem guardando a fé em Cristo Jesus, porque é a garantia da sua salvação. Foste fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Pronto. A recompensa será muito grande. Mas também temos todo o livro de Mateus, no capítulo 24, falando sobre os sinais últimos. Mas vamos lá para o verso 23. Jesus disse: então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não deis crédito. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Jesus virá na glória do Pai, e não como um homem, como antes foi conhecido aqui na terra. Ele virá na glória do Pai com seus santos anjos para levar os que são os seus, através da ressurreição dos mortos e o transformar os vivos, dando-lhes o revestimento de um corpo celestial. Muito bem, por isso que em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, Paulo diz: mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O mesmo apóstolo Paulo, já na segunda carta para Timóteo, no capítulo 3, ele diz: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Aí está instruções diretas de Paulo. Além desse capítulo 3, na segunda carta, temos o capítulo 4, verso 1. Paulo insiste nisso. Conjuro-te, pois, diz a Timóteo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redagas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aí está. E se falta alguma coisa a mais, também temos a palavra de João na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que veio um anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, porque por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós, não são todos que são salvos. E assim, colocando esses textos todos, passamos a um segundo parágrafo, nesse terceiro subtítulo, Fim do Mundo e a Glória Eterna. E o título desse parágrafo é A Vinda de Jesus e o Juízo Final. E o texto
no nosso escrito, na nossa lição, diz: a vinda de Jesus será um evento único, universal, ao qual ninguém poderá se furtar. Neste dia, o último dia, além de ressuscitar os que dormem, transformar os vivos e arrebatá-los para junto de si. Como já estudamos nos tópicos anteriores, o Senhor Jesus também julgará tanto os vivos como os mortos, dando aos pecadores a paga da sua rebelião e incredulidade. A ira de Deus manifestada na figura do lago de fogo, que é a segunda morte ou morte eterna. Pronto, a vinda de Jesus e o juízo final. Aqui já temos tanta coisa que poderíamos falar, mas vou procurar ser breve. A vinda de Jesus é uma só. E o pessoal já está em uma quinta vinda de Jesus, quinta vinda silenciosa, vinda com reboliço, vinda para voltar, ir para aí e tornar a voltar. Meu Deus, quanta confusão. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Depois diz: se vos preparar lugar, virei outra vez. Outra vez. Mais uma vez. E vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Portanto, precisamos estar bem ligados à Escritura, porque tem muitos dizeres diferentes hoje em dia. Mas nesse segundo parágrafo, a vinda de Jesus e o juízo final, apresentamos outra vez Mateus capítulo 24, quando ali Jesus diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. E vamos então dizer, cumpliciar que as outras palavras já dissemos, como: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Não é para ele retornar a esta terra, ele não é mais de carne, ele vem na glória do Pai. Então, uma vinda só é o que está determinado por Deus, conforme aqui se diz de uma forma bem clara. E já sabemos, tanta coisa é dita, como aqui, por exemplo, é depois daquela grande aflição. E o pessoal está achando que depois de Jesus vir é que vai acontecer a grande tribulação. Não é. Olha aqui, Mateus 24 é o capítulo, 29 é o verso. Depois da aflição daqueles dias. E em outro lugar, a aflição qual nunca houve. E não haverá. Então, se tem uma grande, é essa, que vem e antecipa a vinda de Jesus em sua glória. Tanto que podemos ainda considerar Mateus capítulo 25, verso 31, e quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Ou seja, aplicaste o meu mandamento: amar o próximo como a si mesmo. Vinde, benditos.
Agora, em oposição, verso 41 e 42. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Ou seja, nesta vinda de Jesus se define o juízo, os que vão para o céu e os que vão para o lago de fogo e enxofre. E quem morará na terra? Quem morará na terra? Já foi consumida pelo fogo, conforme já lemos no texto de Pedro. Por isso a semelhança, a vinda do Senhor será como Sodoma e Gomorra. É só sair Ló com os céus que virá o fogo sobre o mundo atual, uma verdadeira Sodoma e Gomorra. Continuando, em Apocalipse capítulo 20, verso 11, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu, não existe mais a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Verso 13, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Onde está o reino de Deus na terra depois de Jesus vir? Não. É o Jesus vindo, estabelece o juízo, e é: vinde benditos e ide, apartai-vos de mim, aos demais que não foram fiéis a ele. Ainda temos nesse terceiro subtítulo, o fim do mundo e a glória eterna, um terceiro parágrafo. E o título desse parágrafo é Novos Céus e Nova Terra. E o nosso texto nesse terceiro parágrafo é: nenhuma comparação com esta criação poderia nos dar uma medida adequada do que significa a bem-aventurança eterna, preparada para os fiéis desfrutarem na presença de Deus. A expressão novos céus e nova terra é usada para descrever o quanto essa habitação é perfeita para o homem cumprir o propósito para o qual foi criado, ao mesmo tempo em que sugere ser algo completamente diferente e inédito em relação àquilo que conhecemos agora. É de fato a verdadeira habitação do homem, preparada desde o princípio para durar eternamente, e da qual os céus e a terra que agora existem são uma amostra fraca e, devido à corrupção do pecado, passageira. Não existirá para sempre. Por isso que já lá no princípio, ainda em Gênesis, falando a Noé, Deus disse: enquanto a terra durar, não vai faltar verão e inverno, tempo de plantar e tempo de colher. Por favor, atenção. Enquanto a terra durar. Então a terra não vai durar para sempre. E continuando, nós temos textos bíblicos, vários professores, e apresentamos esses, como Apocalipse 21, verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E ouvi uma grande voz do céu, é o verso 3, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ainda Apocalipse 22, verso 1,
e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todos sempre. Aí está as colocações. E observe que Paulo, sendo arrebatado aos lugares celestiais, quando voltou, falou que não se podia falar. Ou seja, a terra é inefável, é uma maravilha, é um jardim do Éden na plenitude, sendo morada de Deus. É para onde vamos. Por isso, não dá para descrever, mas é a recompensa para o cristão fiel. Essa é a nossa grande esperança, de desfrutar dessa grandiosidade ainda não imaginável. Continuando, nós temos Isaías 51, versos 4 até o verso 5, que nos diz bem claro também a respeito desse mundo que será destruído. Isaías diz, capítulo 51, verso 4 e verso seguinte: atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Perto está a minha justiça, perto está a minha justiça. Vem saindo a minha salvação, e no meu braço esperarão. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Então, Isaías 51, verso 4, 5 e também o 6. Aí está dizendo, a terra que agora vemos deixará de existir. Não é aqui, vamos dizer, lugar do nosso descanso. É nos lugares celestiais. É o reino de Deus na sua plenitude. Enquanto aqui estamos no reino de Deus, ainda invisível, mas manifesto na fidelidade e também na atuação do Espírito naqueles que são os que receberam dos seus dons. Mas ainda Miqueias, capítulo 2, verso 10, diz: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente, mostrando que não é aqui o nosso descanso. Então não vai ter 1000 anos de paz para nós aqui. Jesus disse ao contrário: no mundo tereis aflições. Já estão criando uma outra situação que Deus não disse. Mas continuando, vamos perceber que estamos encerrando e a esperança é gloriosa para nós. João diz no capítulo 3 da sua primeira carta que ainda não é manifesto que receberemos, o que teremos de prêmio de Deus. Mas quando se manifestar, aí vamos nos admirar grandemente, porque aquilo que não imaginamos nos será oferecido e dado. Sim, é a promessa de Deus para nós. Creiamos, aguardemos, porque já está prestes a acontecer. E numa conclusão se escreve no nosso texto de lição que a nossa esperança possa se fortalecer sobre a consideração da doutrina das últimas coisas, para que não desfaleçamos ante as limitações e dificuldades desta vida.
nem criemos vãs esperanças sobre os bens de que desfrutamos no presente. Somente na certeza de que um dia estaremos face a face com Cristo é que poderemos viver o tempo que nos resta neste mundo de forma proveitosa para toda a eternidade. Ainda que estamos na conclusão, veio a lembrança que fiquei de colocar um texto, Daniel capítulo 12, verso 1º e verso 2, quando Daniel tem a mensagem do anjo que diz: haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve. Depois virá a ressurreição dos mortos. Então, antes da ressurreição dos mortos, vem a tribulação, que até então nunca houve e nem haverá. Ou seja, não haverá 1000 anos depois, nem tribulação depois do arrebatamento da igreja. Estaremos, sim, na glória celestial, conforme concluímos no Apocalipse capítulo 21 e 22. Assim, posto, lembremos que temos como esboço dessa lição número 11, a vinda de Cristo, a vitória de Cristo sobre a morte, o fim do mundo e a glória eterna. E nosso texto áureo, que como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28. Aqui também Jesus virá uma segunda vez, tendo vindo uma primeira, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, mas no corpo físico, para poder passar pela morte em resgate da nossa alma. E ele virá uma segunda vez. Então, quem está pensando em segunda, terceira, quarta, quinta vez, por favor, considere com mais cuidado as Escrituras, e Jesus voltará outra vez, uma segunda vez, na glória do Pai. Isto posto, que Deus nos abençoe ricamente, principalmente quando estivermos ministrando a palavra de Deus diante de uma classe. Que Deus nos abençoe. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook.
pode compartilhar no Mensagens, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.